Bem-vindos a esse canal lindo, maravilhoso de testemunhos, testemunhos que são para edificar a tua fé. Lembre-se sempre que você precisa realmente buscar a palavra, ler a Bíblia, para que você tenha grandes ensinamentos e seja ministrado pelo próprio Pai, pelo Espírito Santo. Aqui você vai encontrar edificação. Sim. E hoje eu quero contar o projeto que nasceu em espírito, que foi ministrado para mim e confirmado através de uma amiga. Eu tinha algum tempo, bastante tempo, uns 2 anos eu acho, que eu pensava em fazer um podcast de testemunhos. Mas é aquela coisa, né? Parece que podcast é sempre muito microfone, câmeras. Então eu ficava sem idealizar esse projeto e ia procrastinando. E também não parecia ser o momento. Depois que eu voltei da França, esse ano em janeiro, eu percebi que Deus estava querendo me dizer algo com relação ao meu Instagram. As coisas começaram a desacelerar. Para as outras influenciadoras, sempre muito trabalho, para mim quase nada. Eu fui entendendo que o Pai devia estar querendo falar comigo, até que alguém veio falar comigo, um cunhado meu, falando muito sobre YouTube, YouTube, YouTube. E eu entendi que, na verdade, eu já deveria ter começado a gravar mais para o YouTube quando eu estava na França. Mas acabei procrastinando novamente. E então eu fui para o retiro, final de março. Meu Instagram deu um boom, graças a Deus e somente a Ele. Alguns vídeos começaram a viralizar, minha conta começou a crescer finalmente depois de 5 anos. Mas ainda havia o pedido do YouTube, o qual eu não estava movimentando. Então, comecei a gravar alguns vídeos, esse aqui é um deles. Então, um dia à tarde, eu olhei para essa sacada aqui, e na hora que eu olhei para essa sacada, o Pai falou assim: eu quero que você faça um podcast intimista. Você sentado com outra pessoa do outro lado, conversando e contando testemunhos. E então eu olhei aqui para a sacada e fiquei pensando, bom, então vamos encontrar um nome para esse podcast. E eu gosto muito de fazer jogo de palavras, sabe? E eu queria que alguma coisa rimasse com pod ou testemunhos. Aí eu queria fazer um jogo de palavras tipo podmunhos, mas é natural que não ia ficar bom, né? E aí, no outro dia pela manhã, eu tava me trocando no quarto e deixei o celular aqui na sala. E eu estava lá pensando, esse podmunhos, estava na minha cabeça, podmunhos, credo, que coisa horrível, uma palavra tão estranha, esquisita, pesada. E aí eu vim pra sala pegar meu celular, e quando eu vim pegar, a minha amiga de São Paulo, eu não a conheço pessoalmente, ela não me conhece pessoalmente, me segue tem muito tempo, e a gente se aproximou muito quando eu fui pra França. Inclusive, ela foi quem me abençoou com o meu violão lá na França, que ainda está na França, mas que logo virá para o Brasil. E ela me mandou assim, ó, no dia 29 de abril, às 11h29 da manhã. Amiga, sonhei que você fundou um podcast. E ela não sabia, ninguém sabia nada do podcast, porque eram só coisas que passavam pela minha cabeça. O nome é Fala Papai. Vocês lembram que eu estava no quarto, pensando qual era o nome que eu ia dar pro podcast? Então eu voltei pra sala, pegar meu celular, e ela mandou essa mensagem. Amiga, sonhei que você fundou um podcast. O nome é Fala Papai. Podcast cristão. Era lindo. Era na sua sacada. Aqui é a minha sacada. E você recebia as pessoas, orava e evangelizava. Aí eu fiz um escândalo aqui nos áudios, né? Falando, uau, eu tô pensando nisso. E eu perguntei pra ela se ela sabia qual era a logo. E ela disse que mandou, ela viu a logo. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ela viu a logo, então ela descreveu a logo pra IA. E a IA entregou isso aqui pra ela e ela me mandou. E aí no final ela disse assim, olha. O mais legal é que nesse podcast você recebia pessoas e elas contavam os testemunhos delas. Pronto. Era só isso. Porque tudo que ela me disse era o que realmente estava no meu espírito. Eu queria fazer um podcast. Eu já sabia que ia ser na minha sacada. Eu não tinha o nome, mas estava pensando. E era um podcast cristão e de testemunhos. Tudo isso ela confirmou nessas mensagens. E aí, foi 29 de abril, então nós já estamos há 1 mês e meio procrastinando essa brincadeira. Aí eu pensei, bom, agora eu comprei um microfone bom, então quando chegar vou começar a gravar. Esse é o microfone que eu comprei. E ele é ótimo. O problema é que eu achei que eu comprei com 2 microfones e veio só um. Então, é possível que os podcasts inicialmente sejam gravados sem microfone. Enfim, a minha casa também é bem silenciosa quando os meus cachorros não latem. Vocês estão vendo a Morinha aí? Ah, meu Deus, se você tá aparecendo no vídeo. Tá aparecendo. E essa semana eu estou organizando o podcast para começar a gravar na próxima semana. Eu tenho 3 convidados. Eu queria muito dividir isso com vocês, porque às vezes Deus está falando contigo e tu não tá prestando atenção nos sinais. Você tá pensando que quer algo, alguém já te disse para fazer algo, outra pessoa veio e confirmou esse algo e você ainda acha que não é para você fazer. E eu tô falando isso com conhecimento de causa, porque eu fiquei procrastinando todo esse tempo e vou te dizer uma coisa.
Aquilo onde você vai romper em bênçãos será manipulado por Satanás na sua mente para que você não prossiga para o alvo, que é Cristo. Então, se o Pai quer que eu faça esse podcast, olha quanto tempo eu já procrastinei para vir organizar isso no YouTube. Então, estou dando esse start. Esse é o meu primeiro passo de fé, falando sobre o podcast, dando nome aos bois e dando para vocês a cara do podcast também, que é a logo. Uma logo que eu mesma nunca teria montado, porque não é a minha cara, mas é a cara do que o Pai quer que faça. E quando eu declaro que eu quero estar no centro da vontade dele, é isso que eu faço. Eu faço o que ele quer, ainda que eu procrastine um pouco. Deus, meu pai me conhece muito bem, então ele sabia que eu ia inventar um monte de parafernália que fosse tirar a atenção do real, da real cara do que ele queria. Então ele deu esse sonho para Leire e a Leire, visualizando tudo, montou, descreveu para a IA e ela disse que era isso que ela viu. Essa era a logo do podcast. E a Leire é uma pessoa que Deus colocou na minha vida e nós duas temos certeza absoluta, e vou deixar registrado aqui, que nós ainda vamos trabalhar juntas. A Leire, ela tem uma agência de marketing. E ela quer vir trabalhar para Jaraguá do Sul, ela mora em São Paulo, ela quer vir com a família dela, e estão buscando concursos públicos na área do esposo dela. Então, eu já declaro aqui, no nome de Jesus Cristo, que esse podcast é teu, Pai. E que a vinda da Leire para Jaraguá do Sul também é obra sua, Pai. Porque nós queremos estar no centro da tua vontade. E eu espero que esse vídeo, né, do lançamento do podcast possa ser um testemunho pós-sucesso de podcast, pós-vinda da Leire para cá, e de repente, de nós duas trabalhando juntas, sim, dentro da agência dela, montar o próprio podcast. Então, um beijo, até o próximo vídeo, e fica ligado porque o papai tá falando.